nós vimos que depois que Sodoma e Gomorra foi destruída, Abraão ele não quis mais permanecer ali nos carvalhais de Manre, que era muito próximo a Sodoma e Gomorra, e subindo a montanha ele conseguia ver a destruição que houve naquelas cidades, nas 4 cidades, né? Então a gente viu que Abraão, com um sentimento de tristeza pelo seu sobrinho, né, Ló, não querendo mais ver aquela cena de destruição, Abraão então pega a sua caravana, né, todo o seu povo e decidem sair de lá, irem em sentido descendo, né? Como eles estavam nos carvalhais de Manre, ali perto do Mar Morto, subindo era a destruição, né? Ali perto do Mar Morto, então eles pegam a caravana e descem, começam a descer em sentido ao Egito, né? Só que dessa vez eles não vão para o Egito, eles param na terra filisteia, né? Eles param na terra de Abimeleque. Aí a gente estudou sobre Abimeleque e a gente viu que lá na terra de Abimeleque, Abraão e Sara fizeram a mesma coisa que eles haviam feito no Egito. Eles falaram que eles eram irmãos, né? E Deus veio avisar Abimeleque em sonhos, né, sobre isso. E a gente viu que Abimeleque era um homem temente a Deus, né? Era um pagão, né? Ele servia a outros deuses, porém ele reconhecia que o Deus de Abraão era um Deus poderoso. Então Deus de Abraão veio avisar Abimeleque, né? E tanto que a gente viu que o Deus de Abraão falou para Abimeleque que ele que não permitiu que ele tocasse Sara, né? Então a gente viu isso, depois a gente viu que Abimeleque deu uma repreensão dura em Abraão, né? Abraão foi duramente repreendido por um homem pagão, por um rei pagão. E a gente viu que depois disso, né, Abraão orou pela casa de Abimeleque, pelo palácio de Abimeleque, para que o ventre, né, a fertilidade das mulheres ali fossem restauradas, né? Porque a gente viu que quando Sara foi para o palácio, foi tomada e foi levada ao palácio, ela já estava com Isaac na barriga. Porque quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente viu que os anjos avisaram naquele mesmo dia que em 1 ano Sara já estaria com um filho, ela teria um filho. Então, considerando esse tempo que eles saíram de lá do Carvalhais de Manre, percorreram ainda 3 terras antes de chegar a Abimeleque, né? E a Sara ficou um tempo considerável no palácio, deve ter sido alguns meses no mínimo, para que fosse constatada a infertilidade das mulheres. Então Sara já estaria grávida, porque não daria o tempo dos 9 meses, né, para gerar o bebê e ainda ficar 9 meses grávida. Então ela já deveria estar grávida durante essa permanência dela no palácio. O que também justifica a praga que Deus mandou, porque Deus mandou a praga sobre o palácio da infertilidade das mulheres. Então as mulheres que estavam grávidas perderam os filhos e as que queriam engravidar não engravidavam mais, né? Então a gente viu que isso aconteceu, porém Abimeleque, advertido por Deus, né, devolveu Sara para Abraão. E a gente percebeu também que Abimeleque fez questão de tornar notório que ele não tocou a Sara. Então ele até justificou por meio de bens, deu presentes e justificou Sara diante de todos, né? Então ele justificou Sara diante de toda a sociedade, de toda a população. Isso é muito importante, foi relatado por Moisés de uma forma muito importante, por quê? Para que não haja dúvida da paternidade de Isaac, para que a gente não tenha dúvida de que Isaac é filho de Abraão. Então Abimeleque fez essa honra notória, né, pública de Sara, para dizer que não tocou Sara, para que não houvesse dúvidas. Então a gente terminou assim o capítulo 20, né, com Abraão orando e pedindo a cura para Deus das mulheres, né? E realmente houve a cura das mulheres do palácio, né? Então agora no capítulo 21 a gente vai ver então o cumprimento da promessa. Enfim, né? Depois da promessa, né, quando Abraão tinha 75 anos de idade, que saiu de Harã, né, sem contar o tempo
que Abraão saiu de Ur, que deve ter sido alguns anos antes que a gente viu que Deus falou com Abraão em Ur, não foi em Harã, né? Mas então, considerando esse período, a gente vê que Abraão vem a ter Isaac com 100 anos, né? Então foi pelo menos 25 anos, né? Da promessa até o seu cumprimento. E agora vem então o tão esperado nascimento de Isaac, né? Então, no Gênesis, capítulo 21, versículo 1. Gênesis 21, versículo 1 diz o seguinte: E o Senhor visitou a Sara, como havia dito que faria, quando da destruição das cidades do Vale de Sidim, né? Então, Deus, né, como havia prometido, quando os anjos, quando foram destruir Sodoma e Gomorra, passaram os três, né, lá na tenda de Abraão, e Sara até riu, né, estava dentro da tenda, ouvindo pela porta e deu risada. Então, o que eles haviam falado ali naquele momento se cumpriu, né? Aqui fala, o Senhor visitou, então Deus realmente fez Sara conceber e ela teve Isaac, né? Então, no versículo 2, e ela deu um filho para Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus, de 1 ano após a destruição das cidades. Então, realmente, após a destruição, no dia da destruição, conforme prometido, em 1 ano ela teria um filho. E realmente, 1 ano depois, no tempo exato que Deus havia falado, ela realmente deu um filho a Abraão na sua velhice, conforme a promessa. Aí no versículo 3, e Abraão pôs no filho o nome de Isaac, conforme Deus ordenara. Aqui é engraçado, né? A gente pensa, era muito importante o nome. O nome nessa época era muito importante. Então as pessoas colocavam um nome que significassem algo. Tinha um significado muito grande o nome nessa época. E Isaac significa riso, né? Então a gente pensa, né? Abraão, ele podia ter colocado outro nome, né? Se ele não obedecesse a Deus, ele podia ter colocado, a promessa, enfim, apareceu. Exaltar o nome de Deus, né? Exaltar a promessa. Ele poderia ter colocado outro nome, né? Um filho que foi tão esperado, 25 anos de espera, né? Imagina, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas por que você colocou o nome de Isaac, né? Porque riso, né? Podia ser qualquer outro nome, né? Poderia ser um nome que enaltecesse o Deus da promessa, né? Porque veio de uma forma milagrosa. Mas não, a gente vê em Abraão uma obediência, né? Abraão foi muito obediente. Deus mandou que o nome dele fosse Isaac e Abraão não titubeou. Abraão colocou o nome de Isaac, né? Ainda que ninguém compreendesse, que todo mundo achasse estranho, porque o nome era muito significativo nessa época, né? Então, ainda que ninguém entendesse, Abraão preferiu agradar a Deus, né, do que agradar ao homem. Então Abraão realmente colocou o que Deus havia mandado que era para colocar, né, o nome de Isaac. Aí agora, no versículo 4, Abraão vai circuncidar Isaac, né? Então passa aqueles 8 dias, né? Conforme Deus havia mandado, todo homem nascido dentre o povo de Israel, né? Que ainda não era Israel, né? Mas a gente sabe que é o povo de Israel, dentro o povo de Abraão, dentro da caravana de Abraão, todo homem, servo ou não, ou consanguíneo de Abraão, deveria ser circuncidado com 8 dias. Aí a gente vê que Abraão cumpre essa aliança com Deus, né? Que a prova da aliança era a circuncisão, e Abraão vai e circuncida Isaac com 8 dias, né? E Abraão era da idade de 100 anos quando seu filho Isaac nasceu. Então, no versículo 6, Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem o meu riso rirão comigo. Então, aqui a gente vê que Sara deixa muito claro, né? Que antes, quando ouviam a história dela, choravam com ela, né? Porque ela tinha um desejo que não havia sido alcançado, e naquela época, para uma mulher ter filhos, era algo que era muito importante, né? Era algo que a tornava respeitada perante a sociedade. Então aqui Sara fala: agora, quando ouvirem a minha história, não vão mais chorar, não vão mais ter dó de mim. Agora, quando ouvirem a minha história, todos que ouvirem vão rir comigo. É algo tão milagroso que todos que ouvirem agora a minha história vão rir comigo agora. Aí no versículo 7, então Sara disse: quem teria dito para Abraão que Sara daria de mamar a filhos?
pois eu lhe dei um filho em sua velhice. Então, a gente vê que Sara estava boba, né? Sara estava totalmente boba com o milagre que aconteceu com ela, não estava acreditando naquilo que houve, né? Aí nisso, Isaac cresceu e ele foi desmamado. Lá no Oriente, né? Porque o primeiro local que foi povoado no mundo foi o Oriente, né? Aí depois o povo que foi vindo por meio de barcos, eles eram muito criativos, muito inventivos, né? Então, o primeiro local povoado foi o Oriente. E no Oriente se tem o costume de desmamar com 2 a 3 anos. Então, aqui no versículo 8, Isaac devia ter uns 3 anos, 2 a 3 anos que isso aconteceu. E quando a criança desmamava, era comum eles fazerem uma festa para incluir aquela criança na sociedade, né? Então eles fizeram isso, eles fizeram uma festa quando Isaac foi desmamado, para que a sociedade, para que todo o povo de Isaac recebesse Isaac, porque ele estava preparado para entrar na sociedade. E quando Abraão fez isso, os estudiosos entendem que ele colocou em Isaac as vestimentas do primogênito. Então, quando ele fez isso, ele deve ter tornado claro, até porque Deus mandou, Deus falou que sobre ele é que seria a bênção da primogenitura, a bênção da descendência. Então, Abraão coloca, porque quando você fazia a inclusão na sociedade, né, na sua tribo, né, quando os hebreus, né, o pessoal do Oriente, fazia a inclusão do seu primogênito na sociedade em que viviam, na tribo em que viviam, eles colocavam sobre o primogênito uma vestidura diferente da dos outros filhos. Para o primogênito era uma roupa diferente. Então acredita-se o quê? Que Abraão tenha colocado essa roupa em Isaac. Porque Isaac é que recebeu a promessa da primogenitura, né? E não Ismael. Então, nesse dia, no versículo 8, Isaac cresceu, foi desmamado, né? Com cerca de 3 anos. E Abraão fez um grande banquete para receber Isaac na sociedade, na tribo dele, né? Para que ele fosse recepcionado pela tribo. Provavelmente colocou a vestimenta de primogênito, porque o primogênito tinha uma vestimenta diferente para o desmame para ser recebido na sociedade. Então ele foi recebido provavelmente com essa vestimenta para deixar claro que ele é que herdaria os direitos de primogenitura de Abraão e não Ismael. Então a gente vai ver que esse banquete vai gerar uma contenda, vai dar uma certa confusão, porque Ismael não vai aceitar isso, né? Ismael aqui já tem uma certa idade, ele já deve ter aqui uns 17 anos. E ele não aceita, porque ele nasceu primeiro, tem 17 anos, e o outro tem 3 anos. Então a gente vai ver que vai ter uma contenda. Aí no versículo 9, e Sara viu o filho de Agar, né, Ismael, a egípcia, que ela dera a Abraão zombando. Então, durante esse banquete, imagine, Isaac ali devia estar com a vestimenta de primogênito, devia estar ali sendo recebido, toda a sociedade agradando a Isaac, por reconhecer que Isaac é o primogênito, é quem vai herdar tudo, é quem foi chamado pela promessa. Então Ismael começou a zombar de Isaac, né? Ismael começou a tirar uma, e Sara viu isso. E Sara já estava tão exausta, né? Que a gente vai ver que Sara não vai deixar isso quieto, né? Dessa vez. E na própria Bíblia diz, né? Em Gálatas 4:29, diz o seguinte, no livro de Gálatas 4:29, como naquele tempo aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Então em Gálatas 4:29 fala que aquele que era nascido segundo a carne, ou seja, Ismael, que era nascido segundo a carne, segundo os desejos da carne, eles não tiveram paciência de esperar o cumprimento da promessa, perseguia o que era nascido do Espírito, ou seja, perseguia Isaac. Então, realmente, aqui em Gálatas, a gente vê que não deve ter sido um caso isolado,
né? A Sara já devia estar de saco cheio, porque não devia ser um caso isolado. Ismael provavelmente devia perturbar muito Isaac, devia ficar muito no pé de Isaac, né? Então Sara já estava sem paciência com isso. Aí no versículo 10, por isso Sara então disse para Abraão: tira daqui esta serva e o filho dela, porque o filho dela não vai herdar com meu filho Isaque, né? A contenda ali, Isaac devia ser tão perturbado, Ismael devia perturbar tanto Isaac, que a única forma de se resolver aquilo na cabeça de Sara, naquele momento, era separar os dois. Ela tinha medo por Isaac, porque Ismael devia perturbar muito, devia perseguir Isaac, né? E Isaac só tinha 3 anos de idade. Então Sara, a única coisa que ela conseguiu ver, a melhor alternativa, era realmente distanciar os dois, né? Era realmente preservar a harmonia de casa, mandando os dois expulsos, né? Agar e Ismael. Aí no versículo 11, e a coisa, né, o que Sara falou pareceu muito grave para Abraão, por causa do seu filho Ismael. Então, quando Sara mandou Abraão expulsar Ismael e Agar, isso doeu no coração de Abraão, por causa de Ismael. Ele falou, não, Ismael é meu filho, como que eu vou expulsar meu filho? Então isso pareceu muito sério e ele achou que era uma coisa da cabeça de Sara, o ciúme de Sara, e ele não achou certo expulsar o filho dele. Então Deus teve que intervir, Deus teve que vir falar com Abraão e falar que concordava que o que Sara falava era o correto, que realmente ele devia sair dali. Então, assim, para Deus também impor isso a Abraão, para Deus também determinar que a melhor alternativa era realmente o distanciamento de Ismael, porque talvez o Ismael ali junto com Isaac, talvez intervisse no cumprimento, né? Ou corrompesse Isaac, porque Ismael tinha alguns problemas, então talvez corrompesse o caráter de Isaac, corrompesse o Isaac, ou acontecesse alguma coisa com Isaac. Então, realmente, Deus viu que a melhor solução eram eles se separarem realmente, até porque Isaac que herdaria tudo. Então, aqui a gente vê que Deus deixa claro também que havia um certo problema de Ismael de entender que a promessa era sobre Isaac. Então ele não aceitava que Isaac que era chamado. Então aqui Deus deixa claro, faz o que a Sara está falando, ela está certa, porque é com Isaac que eu tenho pacto. Então a gente deixa bem claro que Ismael não aceitava isso, né? Que Deus tinha um pacto com Isaac, mas não tinha com ele, né? Então a gente vê que tem esse problema, né? Tanto que até hoje a gente vê, né, que existem essas religiões vindas de Ismael e de Isaac, né? De Abraão vem 2 religiões, né? Que vem, na verdade vem 3, né? Vem a Torá dos judeus, vem o cristianismo, né? Porque os judeus não aceitam Cristo como Messias, né? Então vem a Torá dos judeus, vem o cristianismo e vem o islamismo, né? Porque é a descendência, né? Os muçulmanos são a descendência de Ismael e eles entendem que Ismael que era o chamado por Deus e não Isaac, né? Então a gente vê que de Abraão vem essas 3 religiões, né? Aí no versículo 12 diz o seguinte: e Deus disse para Abraão: não seja grave a tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Então Deus está falando, não fica com o coração dolorido. Não, eu sei que parece grave, mas não é. Fica tranquilo. Em tudo que Sara disser, ouve ela está certa. Porque é em Isaac que eu vou chamar a tua semente, não é em Ismael. E também do filho da serva eu vou fazer uma nação, porque ele é tua semente, ou seja, por amor a ti, eu também vou abençoar Ismael, mas a minha promessa vai vir sobre Isaac. Então, realmente, faz o que Sara está falando, escuta Sara. Aí no versículo 14, e Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, né? E a despediu. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto.
de Berseba. Aqui Ismael tinha uns 17 anos de idade, porque Ismael foi circuncidado com 13 anos, né? Com 13 anos ele foi circuncidado, que foi depois quando os 3 homens apareceram para Abraão, falaram que em um ano Sara teria um filho, passado mais o tempo do desmame e o tempo da gestação, então ele devia ter uns 17 anos de idade aqui, Ismael, né? Pão aqui, quando a Bíblia fala em pão, ela não está falando só pão, ela fala qualquer tipo de alimento. É que a Bíblia usa pão como um alimento genérico, né? Para falar de qualquer alimento, a Bíblia fala pão, mas é alimento em geral. Abraão colocou bastante alimento, né, para o filho e para Agar, né? E Abraão, ele despede logo cedo, de madrugada, Ismael e Agar, para que eles possam chegar a um local seguro antes do meio-dia, né? Para que eles não passem mal no calor do deserto, porque normalmente eles não viajavam num horário tão quente, né? Era muito exaustivo. Então ele tenta despedir eles bem cedo para que eles encontrem um refúgio e não sofram com o calor do sol, né? Aqui ela andava errante pelo deserto de Berseba, né, na fronteira do sul da Palestina, onde hoje é a fronteira do sul da Palestina, né? Mas ela não estava indo em direção a comum, ela não estava indo na direção comum, a direção que ela devia seguir. Ela estava meio perdida, é como se ela andasse em círculos, ela estava perdida, né? Ela devia estar tão desnorteada com o que aconteceu que ela estava sem rumo, né? Um deserto muito amplo, né? E ela acabou se perdendo. Ela rodava e acabou se perdendo, Agar e Ismael, né? Aí no versículo 15, quando a água do odre, né, acabou, ela deixou o menino debaixo de umas arvorezinhas, né? Tinha umas árvores pequenas e ela deixou o Ismael, né, embaixo dessas árvores e foi se distanciar de Ismael. Né? Ela vendo que eles estavam perdidos, já devia estar muito quente, aquele calor, e ela ali vendo que eles iam morrer no deserto. Aí no versículo 16, então ela foi e sentou-se em frente de Ismael, né? Mas a uma distância considerável, né? Aí a Bíblia fala como a de um tiro de arco, né? Que seriam 100 metros mais ou menos. Aí ela pensou, né? Eu vou me distanciar para que eu não veja o meu filho morrer, né? E sentada em frente dele, ela começou a levantar a voz e chorar, né? A uma distância dele, né? Para que não visse ele morrendo. É engraçado que a Bíblia ela usa, né? A distância de um tiro de arco para se referir da distância que ela tomou do menino. E ele, Ismael, ele se torna um grande atirador de arco. Ele e a descendência dele, eles são reconhecidos por serem exímios atiradores de arco, né? Então, é uma curiosidade que ela se distanciou dele e a medida da distância dela foi medida exatamente no que ele depois foi o maior sucesso dele e o reconhecimento dele e da descendência dele, né? Aí no versículo 17, a gente vê que Deus ouviu a voz do menino. Então aqui você observa que Deus não ouviu a voz de Agar, né? Porque no versículo anterior, a gente viu que Agar levantou a voz e começou a chorar. Quando ela foi fugida da presença de Sara para o deserto e ela ficou naquele poço, Deus ouviu a voz de Agar. A gente tinha visto que Deus ouviu a voz dela, porém ela estava grávida com o Ismael na barriga dela. Aí é que a gente vê que Deus deixa claro que ouviu a voz do Ismael, não ouviu a voz de Agar, né? Naquela outra vez ele havia ouvido a voz de Agar, mas porque ela tinha Ismael dentro do ventre dela. Então agora ele ouve a voz do menino, de Ismael. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse: Por que você está aflita, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Então aqui Deus deixa claro, ó, eu estou ouvindo o menino, né? De certa forma, né? Ismael deve ter aprendido alguma coisa, né? Com Abraão e deve ter chamado por esse Deus que ele via tanto o pai dele falar, né? Então ele deve ter clamado a esse Deus, deve ter falado com esse Deus e Deus escutou a Ismael, né? Aí no versículo 17, né, ele fala por que ela tá temendo, que Deus ouviu a voz do menino, né? Aí no versículo 18, erga-te, né?
Levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. Então aqui o anjo fala assim, levanta daí e vai lá, pega o menino nos braços, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Então aqui o anjo deixa claro que ela deve mostrar apoio ao filho dela, porque o filho dela já devia estar passando por uma decepção grande, já não deveria ser fácil ser expulso pelo teu pai, né? Então o menino devia estar ali se sentindo abandonado. Aí o anjo fala para ela, não abandone Ismael, né? Então é isso que o anjo está querendo falar, né? Vá lá, pegue ele no braço, mostre que você é com ele, não abandone ele. Ele já devia estar se sentindo abandonado, né? Então o anjo fala, não o abandone, vai lá, pegue ele nos braços e vá, lembre-se da promessa, né? Que dele vai sair uma grande nação. Aí no versículo 19, e Deus então abriu os olhos. A gente vê que aqui não está falando que Deus criou um poço de água. Deus abriu os olhos dela, então o poço de água já estava ali. Os olhos dela é que estavam fechados, porque aqui Deus deixa bem claro. Aqui o escritor deixa bem claro, né? O autor deixa bem claro. E Deus abriu-lhe os olhos. E ela viu um poço de água e foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. Então aqui a gente vê que Deus não fez a mágica de criar o poço de água. Então não é que ali não tinha água e Deus fez surgir a água. Não, a água estava ali, o poço estava ali, porém ela não conseguia ver. A desesperança dela, o fato dela ter esquecido a promessa que Deus havia dado para o filho dela, a deixou sem forças para lutar, sem forças para andar. E quando ela estava ali desesperançosa, sem forças, ela ficou cega, ela não conseguia ver o que estava à frente dela. O que ela tanto precisava estava ali na frente dela, porém a desesperança, o desânimo, a desilusão, o coração aflito dela perturbaram a visão dela e ela não conseguia ver. Então a gente vê que Deus abre os olhos dela para que a esperança volte a ela. Primeiro Deus devolve a esperança para ela, porque Deus fala, olha, você se esqueceu do que eu havia prometido, de que sobre Ismael viria uma grande descendência, você se esqueceu? Então, eu tô aqui para reafirmar isso. Eu tô ouvindo a voz do menino, eu ouço ele, eu sou com ele, então eu ouço tudo que ele fala. Então Deus primeiro reaviva a esperança em Agar, reanima Agar, e quando ela tá ali reavivada, reanimada, Deus abre os olhos dela e ela vê o poço de água. Então a gente vê que a questão aqui era realmente a cegueira, né? O que ela tanto queria estava ali, porém ela deixou o corpo dela se inundar de coisas ruins, de sentimentos ruins, de tristeza, de desilusão, de angústia. Então ela não conseguia ver a luz no final do túnel, ela não conseguia enxergar o poço porque ela estava cheia de desânimo, cheia de sentimentos ruins, né? Então no versículo 20, e Deus era com o menino, né? Então Deus era com Ismael. E ele cresceu e habitou no deserto de Parã, que é na Arábia. Ele se tornou um atirador de flechas, né? Um atirador de arco. Então aquela distância que ela falou, né? Que ela queria ficar distante dele, a um tiro de arco para não vê-lo morrer. Então ela queria se distanciar do problema, né? Eu vou me distanciar do meu problema na distância de um tiro de arco. Porém aquela distância foi o que fez sucesso na vida dele, né? Na vida de Ismael, e em toda a descendência dele são reconhecidos por isso. Aí no versículo 21, e sua mãe lhe tomou uma mulher na terra do Egito. Então a gente vê que a Agar veio a tomar uma mulher para o seu filho da terra dela, né? Porque a gente sabia que Agar era egípcia, né? Quando a caravana de Abraão passaram um tempo lá no Egito, eles acabaram trazendo depois ela, né? Depois que eles foram retirados, né? Convidados a sair do Egito depois das pragas, eles levaram Agar, então Agar era do Egito. Aí ela veio buscar uma mulher lá na terra dela, né, lá no Egito. Aí no versículo 22, e aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, falou a Abraão dizendo,
Deus está contigo em tudo que tu fazes. Então, no versículo 22, o que acontece? Aqui já é outra história, né? Terminou já a parte de Ismael, explicou já o que aconteceu com Ismael aqui, e aqui já começa a falar sobre uma negociação entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque é aquele rei que a gente viu no capítulo 20, que levou Sara para o palácio e que todas as mulheres do palácio dele ficaram inférteis por causa de Sara. Então a gente viu Abimeleque realmente queria manter contato com Abraão, né? Abimeleque queria ter alianças com Abraão. Abimeleque reconhecia que Abraão era um homem de Deus, era um homem próspero que Deus abençoava. Então Abimeleque queria Abraão por perto, né? Queria Abraão como amigo. Então a gente vê tanto que quando aconteceu a praga dentro do palácio, diferentemente do faraó que expulsou Abraão e sua caravana, Abimeleque não. Abimeleque quis que Abraão continuasse nas terras dele, né? Então a gente vê que Abimeleque queria realmente uma aliança com Abraão. Aí no versículo 22 a gente vai ver agora que realmente Abimeleque vai procurar uma aliança com Abraão, né? E aconteceu naquele tempo que Abimeleque, a Eficol, que é capitão-chefe do Abimeleque, né, do exército de Abimeleque, falou para Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Então Abraão percebeu, né, que Abraão não, Abimeleque percebeu que Abraão prosperava, né? E Deus mesmo havia falado a Abimeleque, né? Falou: pede para Abraão orar pelo seu palácio e por você, porque ele é profeta diante de mim. Então Abimeleque sabia que ele era um homem que ele tinha a bênção de Deus, né? Então ele viu isso e falou para Abraão que queria fazer uma aliança com Abraão. Aí no versículo 23, por isso, né, Abimeleque falando para Abraão: por isso agora jura a mim por Deus que não vai agir falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas de acordo com a bondade que eu te fiz, você vai fazer comigo e para com a terra na qual peregrinaste. Então a gente vê, né? Como é difícil, né? Assim, a gente faz uma coisa e às vezes a gente fica reconhecido por aquilo que a gente fez, né? Então, Abraão mentiu. Quando falou de Sara, né, ele é uma meia verdade. Uma meia verdade é uma meia mentira, né? Então ele mentiu quando falou que a Sara era irmã dele. Então Abimeleque agora estava com receio, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então ele falou: já mentiu para mim uma vez, promete que você não vai mentir de novo. Então assim, a situação de Abraão era constrangedora, né? Porque o rei chegou até ele e pediu para ele jurar por Deus que não ia mais mentir, né? Então imagina a situação constrangedora. Jura por Deus, pelo seu Deus, que você não vai mais mentir para mim. Foi isso que Abimeleque falou para Abraão, né? Aí ele falou: não vai mais mentir para mim, nem para o meu filho, nem para o meu neto, né? Porque Abimeleque temeu que Abraão viesse a usar astúcia de novo contra ele, né? Então que situação constrangedora para Abraão, né? A pessoa viu, pior que Abraão não podia falar nada, né? Porque realmente aconteceu, né? Então restou a Abraão jurar. Então Abraão falou: não, eu juro pelo meu Deus, eu não vou mais mentir, eu não vou te enganar, nem a tua descendência, né? Aí no versículo 25, e Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. Então o que acontece? Abraão era um homem de gados, né? Ele é um pastor, né? Ele era um andarilho, né? Um nômade. E o pastor, quem tinha gado, necessitava muito de água para o seu rebanho. Então a gente vai ver Abraão, Isaac, eles sempre cavam poços, né, para alimentar o rebanho. E Abraão com o seu povo havia
achado poços, né, de água para o seu rebanho. Mas o que acontece? Era muito difícil você achar um poço de água. Então não era uma coisa fácil, você cavar até achar água, né? Às vezes você cavava e naquele lugar que você estava cavando não tinha água. Então era difícil você encontrar água assim para manter o seu rebanho. E acontece que às vezes eles roubavam os poços uns dos outros, principalmente quando viam que aquela pessoa era estrangeiro ali. Então, os do local, né, os que moravam no local, vinham por serem do local, né, e roubavam o poço daquele que tinha achado água, né? Porque era algo assim difícil você cavar um poço, já era trabalhoso e dar ainda ter a habilidade ainda de achar água ali, né? Então era muito difícil, então tinham muitas disputas, né? Então, e quem normalmente, né, cavava o poço, né? Tinha uns que entendiam, algumas pessoas entendiam que ele tinha direito àquele local. Se ele cavou o poço, encontrou a água, ele tinha direito àquele território, né? Então Abraão estava questionando isso. Poxa, eu cavei, você me deixou morar aqui, eu não estou aqui de penetra, né? Abimeleque me permitiu morar aqui, falou para eu escolher onde eu quisesse morar. E eu tô morando aqui, eu cavei um poço e agora pegaram o meu poço, né? O poço é meu por direito. Aí no versículo 26, a gente vai ver a resposta de Abimeleque. E Abimeleque então disse: eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje, né? Então Abimeleque se exima, né? Fala assim, ó, eu não tô sabendo de nada. Se eu não fiz nada, é porque eu não tô sabendo de nada. Você não veio falar comigo, você não veio me falar nada sobre isso. Eu não tô sabendo, eu tô sabendo disso agora, né? Então, Abimeleque deixa claro que Abrão devia ter falado isso a ele. E Abimeleque também deixa claro que ele não teve culpa, né? Por reconhecer que Abrão é um profeta de Deus, ele teme também que Abrão alguma maldição caia sobre ele, alguma coisa caia sobre ele. Então ele deixa bem claro que ele não teve culpa, que se ele não fez nada é porque ele não sabia do que estava acontecendo, né? Aí no versículo 27, e Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 ovelhinhas do seu rebanho. E Abimeleque disse para Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que você colocou à parte, né? Aí no versículo 30, Abraão responde para Abimeleque: elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você vai estar concordando que esse poço é meu, que eu cavei esse poço e ele é meu, né? Então, Abimeleque estava fazendo um negócio ali como se estivesse pagando, né? Estava pagando por aquele poço, para deixar claro, provavelmente Abraão devia estar fazendo isso também no meio de testemunhas, para que houvessem testemunhas de que aquele poço era dele, era um direito dele, era uma propriedade dele. Então, havia testemunhas também, e ele estava dando em pagamento aquelas cordeiras por aquele poço, pela propriedade daquele poço. Aí Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você vai concordar que fui eu quem cavou esse poço, né? Nessa época a palavra valia muito, né? Não é igual hoje que fazia contratos, tal, era honrava o bigode, né? O negócio era no fio do bigode. Então a palavra valia muito. Aí no versículo 31, por isso chamou aquele lugar de Berseba, porque ambos juraram ali. Berseba em hebraico quer dizer poço do juramento, ou poço dos 7. No versículo 32 diz: assim eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, né, o rei Abimeleque, e o capitão-chefe Ficol, e eles retornaram à terra dos filisteus, né? Então eles cumpriram, fizeram um pacto com Abraão, tomaram, né, as cordeirinhas, fizeram um pacto com ele e foram embora, né? Aí depois no versículo 33, e Abraão plantou um bosque em Berseba
e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Então a gente vê que Abraão, ele agiu pela fé, né? Porque ele fez um acordo com Abimeleque, ele tomou a propriedade daquele poço para si por meio desse acordo e ele plantou um bosque. Ele não fez não plantou uma árvore, ele plantou várias árvores, ele plantou um bosque. Então aqui a gente vê que a fé de Abraão, né? Ele tendo a certeza que ficaria ali por um bom tempo, né? E outra, que não faltaria água, porque para você plantar um bosque, você teria que ter muita água, né? Em hebraico está escrito que ele plantou tamarisco. Quando fala bosque, está escrito na Bíblia em hebraico tamarisco. E tamarisco são árvores que requerem muita água. Então, realmente, ele agiu por fé, né? Ele plantou justamente aquilo que exigiria muita água. E ele tinha cavado o poço ali, né? E levantou e invocou ali o nome de Deus, né? Então, ali também ele levantou um altar e começou a pregar sobre Deus. Quando ele levanta um altar e invoca o nome de Deus, entende-se que ele estava pregando para o seu povo, porque não adiantava só Abraão escutar a Deus e só Abraão seguir a Deus, né? Então ele era um pastor no meio do seu povo, um pregador. Então ele também pregava para o seu povo. Então ele fazia cultos. A primeira igreja conhecida dizem que é a igreja de Abraão, porque realmente ele falava para o povo sobre esse Deus. Então ele tinha que ensinar o povo sobre esse Deus, né? Não adiantava só ele seguir a Deus, né? Então ele tinha que ensinar o seu povo a seguir a Deus. Aí no versículo 34, e Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Quando a Bíblia fala muitos dias, não são dias, igual a gente pensa, são 5 dias, 10 dias, 30 dias. Não. A Bíblia também usa dias para falar, quando a Bíblia fala muitos dias, quando ele usa esse termo muitos, para anos, não são dias. Então ele não ficou lá dias, ele ficou anos lá, né, Abraão? Então ele ficou um bom tempo lá, porque era uma terra boa, uma terra fértil, e outra, ele tinha uma aliança, né? Ele tinha aliança com o rei dos filisteus, Abimeleque, e era um local ótimo para ele criar o filho dele, né? Considerando que ele tinha um filho pequeno, Isaac era pequenininho, e Isaac cresceria ali. Então hoje a gente vai terminar aqui o estudo, tá bom, gente? E aí amanhã a gente estuda o Gênesis 22. Gênesis 22, a gente vai estudar o sacrifício de Isaac, né? A gente vai ver sobre o sacrifício de Isaac, a gente vai ver que ali Deus está sendo muito didático, porque ele está antecipando o sacrifício de Jesus Cristo, então ele é muito didático em tudo, e aí a gente vai estudar amanhã sobre o sacrifício de Isaac, e a gente vai ver que Isaac também não era uma criança nesse sacrifício, Isaac já era um jovem, então ele também aceitou ser o sacrifício, né? A gente fala muito de Abraão, mas Isaac também ele aceitou ser sacrificado, então a gente vai, amanhã vai ver isso, tá bom, gente?